tema muito comum. Hoje vamos falar sobre AVC. Você conhece alguém que já apresentou esse problema? Ou muitas vezes você está assistindo e está passando por esse problema. O AVC é um tema de grande relevância. Está entre as principais causas de morte no mundo inteiro. Ele só perde para doenças do coração. Além de que, um fato importante, está entre as doenças que traz mais incapacidade no mundo inteiro. Ou seja, as pessoas não conseguem mais trabalhar em decorrência de AVC. Então, é uma doença de grande relevância, é muito importante sabermos um pouquinho sobre isso. Hoje irei falar aqui sobre os principais sintomas que essa doença pode ocasionar. Primeiramente, o que é importante saber é que o nosso cérebro, existe várias funções, existem vários locais nele que realizam funções no nosso corpo. Ele é cheio de lóbulos, cheio de regiões de neurônios que comandam o nosso corpo por inteiro. Então, essas células, elas precisam de oxigênio, elas precisam de nutrientes que cheguem a ela de forma adequada. Então existe uma série de vasos, de artérias, que levam esse nutriente ao nosso cérebro. Então, o AVC, na verdade, é a incapacidade de o cérebro de receber esse suporte, ou seja, os vasos, ocorre algum problema nesses vasos. E os dois principais tipos de AVC são chamados AVC isquêmico, em que ocorre uma isquemia, ou seja, um impedimento, uma obstrução daquele vaso, e ele não consegue levar oxigênio e nutrientes para aquele local do cérebro. E existe o AVC hemorrágico, em que ocorre um rompimento daquele vaso e um sangramento dentro da região cerebral. Então, qual é a diferença principal? Está da forma como ele ocorre. Mas quais são os sintomas que essa doença ela pode ocasionar? O que leva a pessoa a sentir isso? Nós sabemos que os sintomas variam muito de acordo com a área afetada do cérebro. Sabemos que existem áreas que comandam a fala, áreas que comandam o nosso andar. Então, dependendo da área cometida, o sintoma ele vai acontecer. Mas existem alguns sintomas que são principais, ou seja, que acometem mais os pacientes. Os principais sintomas do AVC são os seguintes, gente. Um lado do corpo fica paralisado, ou seja, a pessoa fica com dificuldade de movimentar apenas um lado do seu corpo. O segundo sintoma mais comum relacionado ao AVC é que a pessoa tem dificuldade para falar. Ela começa a apresentar dificuldade para falar e às vezes engolir o alimento. O terceiro sintoma mais comum que eu vou relatar aqui é a dificuldade para andar. Aquele paciente começa a não conseguir andar ou ter muita dificuldade para andar normalmente. Além disso, pode haver dor de cabeça intensa, muito anormal, muito mais intensa do que uma dor de cabeça comum, e não costuma passar com outras medicações. Paralisia facial, ou seja, um lado do rosto não consegue movimentar. E você vê isso através das expressões faciais. A pessoa dá um sorriso e um lado do rosto não movimenta. Além disso, eu posso citar também que pode acometer o paciente os casos de síncope, ou seja, o paciente desmaiar subitamente ou perder a consciência de forma súbita. Lembrando que esses sintomas têm que vir de forma imediata, ou seja, o AVC ele não vai progredir os sintomas, ele vem de forma súbita. De repente a pessoa ficou assim. Então, se você conhece alguém que de repente ficou assim, o ideal é procurar o auxílio de urgência e emergência, porque na verdade existe um tempo que pode ser atuado no tratamento do AVC. Quanto mais rápido procurar ajuda, maiores as chances de resgatar a função e resgatar a capacidade daquele indivíduo se recuperar. Então é isso, pessoal. Agradeço a vocês de ter ficado até agora assistindo a esse episódio. Espero ter esclarecido dúvidas importantes sobre esse tema, que é de grande relevância. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe. Até o próximo episódio.